O Graham Bess, ele diz assim: se o nosso pensamento são apenas respostas químicas de todo o nosso pensamento, é subjetivo. Se os nossos pensamentos são apenas reações químicas, então eles são sujeitos às leis da química e da física, o que significa que todo pensamento é determinado pelos fatores do mundo físico, ou seja, o cérebro físico, e o ambiente onde estamos. Aí ele continua dizendo assim: então o nosso pensamento é apenas previsível porque ele sempre segue as leis da natureza. Significa que eles não têm liberdade e nem consciência para pensar sobre diversas teorias e avaliar as evidências e fazer uma escolha de qual é a certa e errada. E por isso que é irônico quando o naturalismo propaga que o naturalismo é verdadeiro, porque as pessoas têm que acreditar no naturalismo e não no sobrenaturalismo. Os incrédulos, então, nem podem justificar porque eles debatem, pois se tudo é determinado por reações químicas e as leis da física. Aí ele encerra assim: porque não há liberdade para escolher a verdade, apenas leis da física governando o meu cérebro para dizer qualquer coisa. Então, volta ao problema da live. Se não há, né, um Deus transcendente que nos criou, uma consciência a qual nós temos essa liberdade de responsabilidade, que foi ensinado no começo da live, nós entramos nesse problema onde ninguém pode julgar o outro como certo ou errado, ninguém pode chamar o outro a acreditar na proposição que é adepto, porque a pessoa ela não tem a capacidade de escolher, avaliar uma teoria, as evidências e as proposições, como bem disse Graham Bess. Posso fazer uma pergunta, Jadson? Pode falar. Supondo que fizesse sentido, né, que a mente, como determinada por funções físicas, ela não poderia gerar axiomas, certezas, ideias assertivas. Eu te pergunto, supondo que esse seja o caso, porque nada garante que não seja esse o caso. Supondo que esse seja o caso, como você, Jadson, sabe tão assertivamente que dessas proposições, de tudo isso que você falou, porque pode ser o caso de que nós somos, sim, determinação de processos químicos e físicos. E se esse for o caso, como você escapa desse véu cético? É verdade que há a possibilidade de incertezas, como você sabe que você não vive exatamente num cenário de incertezas, mesmo quando diz que só Deus pode prover a certeza? A gente não pode sair disso por nenhum tipo de racionalismo, pressuposicionalismo, nem nada, porque a gente já está pressupondo a possibilidade de estarmos fechados por um princípio de fechamento epistêmico. Quem que iria se complicar essa sua pergunta, Ari, seria algum cristão que não acredita na revelação de Deus. Porque dado o fato que Deus ele se revela segundo a nossa cosmovisão, né, que nós partimos desse pressuposto, que é o nosso primeiro princípio, que Deus ele se revelou, logo Deus ele nos criou a sua imagem. Imagem não entende aqui como algo físico, mas sim algo que está na essência de Deus, que Deus é imaterial. Logo Deus criou, por ser um ser pessoal, pessoas. E pessoas, elas estão relacionadas a atributos como consciência, liberdade e emoções. Então, nós saímos dessa questão que você traz, né, do determinismo das reações químicas, dado esse fato que nós, segundo a nossa cosmovisão, há um Deus que nos criou e ele nos fez a sua imagem essa relacionada à racionalidade e à pessoalidade. Mas a minha pergunta, ela abrangeu esse cenário também. O que eu trouxe é exatamente isso. Se é verdade a possibilidade de que nós estamos fechados epistemicamente, então, quem garante que essa sua revelação não seja apenas produto exatamente de proposições incertas? Porque pode ser o caso de não haver Deus e você ser simplesmente isso, uma espuma de reações borbulhantes ali, a proposição segundo a qual só Deus pode prover conhecimento, e essa sua sensação de revelação autêntica pode ser falha. Você não pode sair disso. É o que a gente chama de princípio, é o que eu chamo de princípio de fechamento cético. Se você postula essa possibilidade de que só com Deus, só com a hipótese de Deus, há conhecimento verdadeiro,
e sendo possível, evidentemente, que não haja Deus, ou que haja Deus, mas numa perspectiva deística, digamos assim, é possível, sim, que você perfaça exatamente o cenário onde você não pode ter certezas, né? Aí a gente fica dentro dessa matriz cética, onde a gente não pode sair por nenhuma pressuposição. Eu concordaria com você se você estivesse assim, discutindo com um evidencialista, ou seja, que entra no mesmo campo de argumentação que você, usar os sentidos, usar a racionalidade autônoma para compreender o mundo. Mas eu parto de um princípio que não só apenas que está ligado a algo espiritual, mas que um fato que Deus ele se revelou, né? E você pergunta, porque como você sabe que Deus se revelou? Aí entra o apóstolo Paulo diz, por meio da criação, por meio da consciência dos homens, por meio da sua lei moral, por meio da experiência humana, por meio da parte de Cristo. Então, uma vez que ele se revela, não há dúvidas, não tem incertezas, não tem o porquê eu ser cético. Porque ele se mas revelou. Se é verdade a hipótese de que não há esse Deus, ou até há, mas não há um elo de propriedades lógicas com esse Deus, supondo haver um apartamento entre Deus e a sua criação, como você pode sair da situação segundo a qual todo esse enredo, cenário que você traçou aí, não seja produto exatamente de ilusões de uma mente incerta? Como é que você pode sair disso? Você sempre tem que colocar como uma hipótese viável exatamente a conclusão segundo a qual você pode exatamente não saber do que está falando, você pode estar exatamente nesse cenário que você pressupôs. Né? Se ele fizer sentido, você pode ser exatamente parte desse cenário. A única maneira de que você poderia concluir, você, Jadson, que há uma verdade quando você dialoga comigo, é que você fosse integralmente Deus, supondo haver esse Deus que integralmente toma conta das suas capacidades cognitivas e se revela dialogando comigo. Mas se há um aspecto desse diálogo que é você, o humano, o Jadson, ainda que haja um aspecto divino em você, mas se há um aspecto também humano, você nunca pode saber se todo esse discurso não tem origem exatamente na sua falha cognitiva humana. Então, aí que entra ali, como eu disse, né? Deus nos criou a sua imagem, e não só isso, a questão da revelação de Deus envolve mas como é que você questão... sabe que essa proposição é certa, já que já existe a tese de que se não há Deus, mesmo motivo tudo é equívoco. Todas as pessoas, elas podem saber. Deus, ele colocou as suas leis em nós, as leis da lógica nos dá verdades lógicas. Deus é uma verdade. Mas se é verdade esse cenário que você pressupôs, você não pode saber disso. Você não pode saber, pode até ser o caso que seja, entende? Pode até ser o caso que Deus exista e que haja essas leis lógicas atuando por trás do seu discurso em forma de um discurso coerente. Mas dado que a possibilidade que você mesmo colocou, né, de que há um estágio, uma situação que não tem proibição lógica, portanto, ela pode ser um mundo possível, segundo o qual, não havendo intervenção divina, tudo é incerto. Logo, você nunca pode saber que você não está nesse cenário de incerteza.